palavra de hoje, queridos, se chama O Caminho Antigo no Mundo Pós-Moderno. No mundo moderno. Eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou, fez a seguinte pergunta: Murilo, mas o que o cristianismo ainda pode oferecer num mundo como o de hoje? Tem algo a ser oferecido ainda? Ele quis dizer, na verdade, o que estava por trás é que, será que isso não está ultrapassado já? Será que já não deu o que tinha que dar? Numa sociedade como a nossa, com tanto conhecimento científico acumulado, com tanta experiência acumulada, o que o cristianismo ainda pode oferecer nessa sociedade? Eu olhei para ele e falei: boa pergunta, cara. Posso te responder na ministração? Fazer uma ministração para você. Então você ouça a ministração, respondi. Ele falou: tudo bem, então falei, deixa para depois que a resposta é longa. Não dá para responder em 2 minutos. E o texto base está lá em Jeremias 6, do 16 ao 19, quem quiser acompanhar. Livro de Jeremias 6, 16 ao 19. Diz assim o texto: assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, eles quem aqui, né? Os israelitas no caso, né? O profeta explicando. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saibam, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, é um diálogo, né? Aqui, como se fosse um diálogo. Então, quando o profeta diz, eles dizem, não daremos nele, são os israelitas dizendo, não vamos obedecer. E Deus diz, eu também coloquei guardiões, né? Atalaia sobre eles para guiar o povo. E eles dizem, não escutaremos. E aí Deus replica: então veja todos o que vai acontecer com quem rejeita a palavra de Deus e a lei de Deus. O próprio fruto do pensamento deles. Isso é interessante. Que a sociedade que Jeremias escreveu, a semelhança da atual, também rejeitava e se recusava a ouvir a palavra de Deus. E a punição maior de Deus foi deixá-los à própria sorte do fruto do próprio pensamento. Então fiquem com o próprio pensamento de vocês. O mal que virá sobre vocês é exatamente o fruto do seu próprio pensamento, o resultado da sua própria sabedoria, o resultado, em última análise, da escolha dos seus próprios caminhos. Nada pior quando Deus abandona alguém para viver do jeito que quer. Talvez seja a pior das punições, quando Deus então diz, ok, seja feita a sua vontade. C.S. Lewis diz que existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que dirão ao Senhor, amém, Senhor, seja feita a sua vontade. E o outro grupo é aquele do qual Deus dirá a essas pessoas, tudo bem, seja feita a vontade de vocês, o fruto dos seus pensamentos. Ou você aceita a vontade de Deus, ou Deus diz a você, ok, seja feita a sua.
Nada pior do que isso, do que ser deixado por Deus para vivermos como queremos. E essa sociedade a que Jeremias escreveu, ele sabia que não se converteria. Deus já tinha avisado ele: você vai pregar a uma geração que não vai me ouvir, que não vai se converter. E o questionamento principal continua sendo o mesmo. A sociedade atual, científica, tecnológica, ainda continua questionando o caminho antigo, como Jeremias escreveu. Como ele alertou aquela sociedade: procurem pelo caminho antigo para que vocês encontrem descanso para a sua alma. Parem à beira do caminho que vocês estão caminhando e perguntem pelo caminho antigo, o caminho que Deus já tinha traçado, oferecido, para que vocês possam, enfim, encontrar descanso. E o questionamento hoje continua sendo: se o caminho que Deus oferece, se o cristianismo continua sendo um caminho válido, depois de tanto conhecimento acumulado, depois de tanta experiência científica acumulada, tantas descobertas científicas, teorias sociais de toda a ordem, ou se ele foi vergonhosamente desmascarado como uma religião primitiva, praticada por ignorantes que não sabem evoluir. Esse é o questionamento. Será que o cristianismo é isso? Uma religião praticada por ignorantes que insistem em praticar um culto primitivo, praticado por fanáticos que nada conhecem de ciência, que nada conhecem de filosofia, que são ignorantes? Será que essa é a opção? Ou o caminho antigo que Deus traçou continua sendo válido? Continua valendo, continua tendo a sua importância? Esse é o questionamento que o mundo pós-moderno nos faz. E é uma pergunta honesta, merece uma resposta honesta. Só que, muito embora seja uma pergunta de fato honesta, é impossível não observarmos que parte de uma sociedade que não teve nenhum sucesso. Quem questiona o caminho antigo de Deus não é uma sociedade que deu certo, que é exemplo. Quem questiona é a sociedade que conduziu a si mesma a incontáveis guerras. No século passado tivemos 2 grandes guerras que quase dizimaram o mundo inteiro. Só para não ir muito longe na história, uma sociedade na qual ainda temos fome, pessoas passando necessidades básicas, uma sociedade marcada pela desigualdade e pela injustiça. No caso do Brasil, homicídios sem fim, mais de 60 mil homicídios por ano. Homicídios. Uma sociedade que tem corrupção que não acaba mais. Quantos anos estamos aí na Lava Jato? Não tem fim. Não consegue achar o fundo do poço da corrupção. Uma sociedade que acumula tragédias ambientais sem fim. Não se sabe quando vai acabar. A última talvez aí pior, quando se rompe a barragem de Brumadinho. Dentre tantas outras tragédias ambientais. E a maior tragédia de todos os tempos, né? Da última semana, porque daqui a pouco vem outra. A pandemia. Estamos todos aqui de máscaras. Uma tragédia que não tem solução. Essa é a sociedade. Essa é a sociedade que questiona o caminho antigo. Uma sociedade que, na verdade, é totalmente fracassada, quebrada, frustrada. Esse é o traço mais marcante da sociedade pós-moderna: a frustração com todas as coisas, a total desilusão. Isso porque todas as promessas humanas falharam ao longo da história. Todas elas. A promessa da antiguidade,
falhou. Na Idade Antiga, época do Império Romano para trás, o homem, né, o traço do homem era viver para conquistar glória humana. O homem vivia para conquistar fama, para conquistar glória humana, para ter o seu nome marcado na história pelos seus grandes feitos. Esse era o grande sonho da maioria das pessoas. Era assim que você se imortalizava. A ética do mais forte, conquistar, dominar, a busca por glória humana eterna. Esse era o motivo de vida do homem antigo. Só que esses ideais falharam. Morreram todos junto com os impérios antigos. Nós não temos mais nenhum império da antiguidade dominando hoje. O último foi Roma, que acabou em 300 e alguma coisa depois de Cristo, muito tempo atrás. Depois da promessa da antiguidade, da fama humana, pela glória eterna humana, a promessa da religião falhou. Na Idade Média, depois da Idade Antiga, o homem então vive para conquistar, passa a viver para conquistar o perdão de Deus. Esse era o traço do homem medieval, em busca do perdão de Deus. Tanto é que temos Lutero, né? Antes de se converter, numa busca frenética, incansável, doentia pelo perdão de Deus. A religião então ocupa o lugar dos impérios antigos. Cai Roma, entra a igreja, dominando o mundo e prometendo que o seu domínio terreno traria paz à terra, traria respostas, traria satisfação ao homem, se o cristianismo vigorasse por toda a terra, se fosse praticado em toda a terra, de uma forma forçada muitas vezes. Temos exemplos aí da Santa Inquisição, em que se tentavam praticar conversões forçadas. Se a religião dominasse, a promessa era, se a religião dominasse a terra, haveria paz. Sabemos que a promessa falhou desastrosamente, não trouxe paz, porque cristianismo não é religião. Cristianismo é outra coisa, é vida com Deus. O reino não é daqui, o reino é dos céus. Nenhuma instituição humana é capaz de trazer paz à terra. Mais à frente um pouco, terminando a idade, um pouco à frente do término da Idade Média, entrando na Idade Moderna, a ciência se coloca no lugar da religião, dizendo, não, agora nós somos os novos salvadores do mundo. O mundo experimentará paz e prosperidade por meio da ciência, por meio da tecnologia, por meio do conhecimento científico. Nós vamos redimir a humanidade, haverá paz. Sabemos que a promessa da ciência falhou também, não trouxe o que prometeu. Entramos aí na pós-modernidade então, nos tempos atuais. E o homem atual, diferente do homem moderno, que vivia para explicar cientificamente o mundo, o homem atual, o traço da nossa sociedade é viver para transitar, para circular e para consumir. O consumo é a marca da nossa sociedade. Então a promessa do consumo e de um mundo sem fronteiras também falhou. Terminando aí a Guerra Fria, anos 90, vindo a internet, o globalismo, os grandes blocos continentais, União Europeia, Mercosul e tudo mais, prometendo paz mundial, dar respostas ao homem por um mundo sem fronteiras. Balela, falhou a promessa, não deu certo. Nós já estamos presenciando o fim dessas instituições e entrando na era das organizações, Facebook, Instagram e tudo mais, que são muito mais potentes que muitos países, e nós sabemos que eles também não nos darão respostas às inquietações humanas. Vai falhar também. Então, após todas essas frustrações possíveis, a promessa da antiguidade, da ética do mais forte, a promessa da Idade Média da religião, a promessa da Idade Moderna da ciência, a promessa da Idade pós-moderna do consumo, após tudo ter falhado, surge então
essa nossa sociedade com características peculiares como nenhuma outra da história. Percebam se à sua volta essas características não estão presentes nas pessoas. Nós temos uma sociedade de pessoas insatisfeitas. Com todos que nós conversamos, as pessoas estão insatisfeitas. Todos estão insatisfeitos. Desde o funcionário público ao desempregado, todos estão insatisfeitos. Eu dificilmente converso com alguém que me diz que está satisfeito. Uma sociedade insatisfeita. Uma sociedade esvaziada espiritualmente. Hoje em dia, se você prega a palavra como eu estou fazendo, você é completamente desprezado, academicamente falando. Porque falar de questões espirituais é o oposto do intelecto. Por outro lado, se você contestar as questões espirituais, aí você é tido por intelectual. Então, uma sociedade que repudia completamente qualquer questão espiritual, qualquer coisa ligada ao espiritual. Uma sociedade altamente consumista, que vive para consumir cada vez mais. E por conta disso, uma sociedade ansiosa também. A ansiedade é um mal aí que pega muita gente. Muitas pessoas sofrem com isso. Uma sociedade desnorteada, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não consegue se encontrar, infeliz por conta das suas escolhas, o fruto do próprio pensamento, conduzindo a uma infelicidade. E acima de tudo, uma sociedade relativista, em que importa a verdade que eu penso que é, importa o que eu acho, o que eu digo, independentemente do impacto no coletivo, independentemente se isso é verdade ou não, importa a minha verdade. A sociedade atual diz: não existe verdade absoluta, existe apenas a minha verdade, a sua verdade. Esse é o quadro do mundo pós-moderno. Bauman, um sociólogo, brilhante sociólogo, morreu alguns anos atrás, ele chamou a pós-modernidade de universo líquido, sociedade líquida, porque nada mais era sólido, tudo era efêmero, fugaz, descartável, substituível, inclusive os relacionamentos. Ele se dizia impressionado como que um casamento começa e termina nessa velocidade nos dias de hoje. Tudo é líquido, nada permanece. Então, diante de uma sociedade com essas características líquidas, não é de se admirar que continue questionando o caminho antigo do cristianismo, porque o caminho antigo do cristianismo, ao contrário da sociedade líquida, é uma rocha firme que propõe princípios eternos e relacionamentos eternos para a vida toda e para a eternidade. Relacionamentos eternos com Deus, com a sua família, com seus irmãos e até mesmo com seus inimigos. Ao contrário da sociedade líquida, o reino é uma rocha sólida, eterna, que não muda. Então não é de se admirar realmente que essa sociedade questione duramente, mais uma vez, o caminho antigo que Jeremias escreveu, a proposta de Jeremias, o caminho eterno, também compreendido como o caminho universal, aquele que não muda, que é o mesmo desde sempre. Antigo nesse sentido, não por fazer muito tempo que existe, mas por sempre ter existido. Esse é o sentido do texto lá em Jeremias. Então, gostaria de oferecer então as respostas, algumas respostas a esses questionamentos. Se o caminho antigo ainda vale no mundo pós-moderno, científico, conhecedor de todo o conhecimento, sabedor de todo o conhecimento, dominador de toda a tecnologia. Porém,
desconhecedor de um palmo sequer de si mesmo, totalmente no escuro, perdido. Quem nos questiona, como eu disse, muito embora seja um questionamento honesto, é uma sociedade que não deu certo, que está perdida no fruto do seu próprio pensamento, como Jeremias escreveu há tanto tempo atrás. Então, a primeira resposta que podemos dar está lá em Mateus 5,13. Quem quiser abrir, Mateus 5,13. Evangelho de Mateus 5,13. Disse Jesus: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Presta atenção comigo. O caminho antigo oferece sal, o sal do absoluto, a esse mundo relativo, perdido e espiritualmente infeliz. O caminho antigo oferece o sal do absoluto a este mundo relativo, perdido espiritualmente e infeliz. Irmãos, o sal tem duas propriedades. Quando Jesus ele falou que nós somos o sal da terra, os seus discípulos são o sal da terra, ele não quis dizer o sal, a terra no sentido de chão. Ele quis dizer a terra no sentido de mundo, de países, de culturas. O sal da terra, o sal do mundo. E o sal ele tem duas propriedades. A primeira propriedade que o sal tem é de realçar o sabor de determinado alimento. Então, quando você joga sal na carne, no seu churrasco, a sua carne não se transforma em verdura. Graças a Deus. A carne continua sendo carne. E na verdade o sal faz com que ela seja o melhor que ela poderia ser. Quem o alimento deveria ser? O melhor possível. Ao mesmo tempo, o sal jogado na carne vai conservá-la. Vai evitar que ela se estrague. Essa é a metáfora que Jesus usa. Somos o sal da terra. Portanto, ser sal da terra significa que, uma vez que os discípulos se espalhassem pela terra, pelo mundo, eles deveriam realçar o melhor de cada cultura. O melhor de cada povo, de cada família, de cada cidade, de cada lugar que eles estivessem, não importa onde estivessem. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, onde você estiver. O sal da terra precisa fazer com que aquele local seja o melhor que ele possa ser. Seja quem ele deve ser. Os discípulos no Brasil precisam fazer com que o Brasil seja um país, o país que ele deve ser. Ao mesmo tempo, precisa fazer com que o país, a cidade, o local de trabalho não desça a ladeira abaixo. Precisa conservá-lo. Conservá-lo puro para que ele não estrague. E o cristianismo fez isso com o mundo, porque todo o conceito de justiça e moral que nós conhecemos veio do cristianismo, dos princípios judaico-cristãos. Isso é um consenso acadêmico. Nós conhecemos um código que diz que matar é errado, que roubar é errado. Por que conhecemos isso em todas as culturas do mundo, em todos os tempos? Porque não é cultural. Porque isso veio de fora para dentro. Os céticos vão dizer que isso aí foi uma questão que os judeus inventaram, mas na verdade nós sabemos que isso veio de fora. Porque a natureza do homem vai tender justamente a fazer o que é errado. Mas Deus colocou uma lei exterior em nós, absoluta, não relativa. Não é o que cada judeu achava que era certo, era uma lei de fora, absoluta. O sal do absoluto, trazendo paz ao mundo, forjando o mundo, evitando que o mundo descesse ladeira abaixo por meio das leis. Todo o Código Penal copiou a lei de Moisés. Não matarás. Não tem um Código Penal na face da terra que não tenha esse artigo. Em todos os tempos. Não existe uma cultura que vai dizer, em nenhum momento da história, a nossa cultura é de matar o nosso semelhante, nós gostamos de fazer isso. Venha nos visitar. Você também. Por que não? Porque não é uma questão cultural. É uma questão absoluta. O direito à vida como importância em si mesmo. Direitos humanos.
Ou seja, qual que é o princípio básico dos direitos humanos? Que o ser humano tem valor em si mesmo. Isso vem da onde? Dos princípios judaico-cristãos, colocados por Deus na terra. O sal da terra colocado, dado por Deus para que nós não nos destruíssemos ao longo da história, para que a terra e o mundo fosse preservado por meio dos discípulos que praticam e receberam o sal da terra. O sal do cristianismo também atua individualmente, porque quando um discípulo recebe em si o sal e se torna um discípulo, as características dessa pessoa, a personalidade dela não vai ser alterada, ela vai continuar sendo a mesma pessoa, mas o sal do cristianismo vai realçar as qualidades dessa pessoa. Ela vai se tornar quem ela deveria ser. E ao mesmo tempo vai mantê-la distante das práticas que a degradam. Vai conservá-la pura, fora daquilo que desfigura a própria identidade. Porque o sal, ele precisa ser diferente do lugar em que ele é lançado. O sal lançado no mundo não pode ser igual ao mundo, ele não pode ter a mesma característica do mundo, porque senão ele não vai ser sal. Ele precisa ser quimicamente diferente, senão ele não produz o efeito que você quer. Se você jogasse o sal em cima da carne e ele não fosse diferente da carne, não daria efeito nenhum. Então nós somos o sal da terra, ou seja, um elemento diferente que vai proporcionar que o mundo seja quem ele deve ser e vai conservá-lo ao mesmo tempo, tanto coletivamente quanto individualmente. A pós-modernidade presta culto ao relativismo. Como já dissemos, vale o que cada um prega a sua própria verdade. E esse caminho tem conduzido o homem a um labirinto sem saída. Não tem trazido felicidade ao homem. Todos estão cada vez mais perdidos que entram nesse caminho. Não é à toa que o remédio mais vendido na indústria farmacêutica é remédio para dormir. Então a pessoa toma um para dormir e um para acordar, porque está cada vez mais perdida. Mas o caminho antigo do cristianismo oferece o saldo absoluto, realçando a felicidade por um sentido claro na vida. Um sentido claro em quem nós somos, o que estamos fazendo, para onde vamos. Algo exterior a nós, que é a lei de Deus absoluta, nos guia. Então nós conseguimos sustentar isso ao longo da vida, porque quando alguém discorda de nós, nós não recorremos ao que nós achamos, mas ao que está fora de nós, ao que veio da parte de Deus, ao que é antes de nós. E mesmo que nós não concordamos com essa lei absoluta, nós a seguimos, porque não é a nossa vontade que importa. É a lei de Deus absoluta que nos guia e que molda a nossa vontade. Não somos nós que o fazemos. Isso nos traz tranquilidade, isso nos traz paz. Portanto, o cristianismo, ao contrário do relativismo, vai oferecer um tempero que vai extrair o melhor de cada um, o melhor que você poderia ser, respeitada a sua personalidade e característica, e ao mesmo tempo vai evitar que você desça ladeira abaixo na sua vida, entrando em caminhos que vão te desfigurar, entrando em caminhos que vão te tornar infeliz no final das contas. Esse é o primeiro ponto que o cristianismo oferece. Segundo ponto, está lá em Lucas 10, 41, 42, quem quiser acompanhar. Lucas 10, 41, 42. Disse Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O caminho antigo oferece calma em meio a uma sociedade
infartada na alma, em meio ao caos da agitação. Se nós escolhemos bem como Maria, nós temos descanso. Se nós escolhemos mal como Marta, nós temos um peso. Nós vivemos em uma sociedade que é workaholic, ela é frenética, ela não para. Ativista. E com isso, infartada na alma. Não tem uma pessoa que você converse na rua que ela vai falar para você que ela tem tempo de sobra. Todos estão sem falta de tempo. Todos estão pedindo a Deus para ajudar a remir o tempo. Todos estão loucos atrás de tudo que é necessário. Uma agitação sem fim. Informação a todo momento no Facebook, no Instagram, na televisão, no computador, no notebook, notícia toda hora. Não para. Esse é o quadro atual. E nós vamos entrando nesse caminho e chega uma hora que nós estamos esgotados, reclamando com Deus como Marta reclamou, do nosso cansaço. Senhor, você não se importa? Estamos fazendo tanto. Às vezes dentro da igreja também. Ativismo. O interessante é que em uma sociedade como a nossa, Marta, ela seria muito bem vista. Ela seria contratada. Ela seria disputada. E Maria seria reconhecida como uma ilustre folgada. Porque, na verdade, onde já se viu, com tantas necessidades que o mundo tem e nós temos em nossa vida particular, onde já se viu você parar os seus afazeres para ouvir a palavra de Deus? Aonde já se viu no mundo moderno, no mundo pós-moderno, você parar o seu trabalho para você meditar um pouco na palavra de Deus? Onde já se viu você direcionar recursos para estudar a palavra de Deus? Para ter tempo com Deus? Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso no meio do seu dia, com coisas ainda por fazer. Irmãos, o que Jesus está relatando aqui, o evangelista está relatando nesse episódio com Jesus, não se trata de um manual de boas maneiras judaicas para receber convidados, certo? É uma metáfora. A casa ali é a vida. O que Jesus quer dizer com essa metáfora que ele usou é que realmente não tem tempo para fazer todas as coisas e você precisa estabelecer prioridades. Então Marta e Maria foram criadas pela mesma família, eram irmãs, no mesmo contexto social, estavam ali, ambas eram mulheres, estavam ali diante do mesmo mestre e as duas tiveram posicionamentos diferentes. E Jesus usa isso porque Marta reclama com ele: Senhor, você não se importa que eu estou aqui fazendo tudo para te receber e minha irmã está aí parada, sem fazer nada, te ouvindo? Ou seja, a Marta não estava fazendo nada ruim. Jesus estava na casa dela, ela estava tentando fazer o máximo para recebê-lo bem. O que Jesus disse para ela? Obrigado, filha, vou te dar um prêmio por conta do que você está fazendo? Parabéns pela sua escolha? Não, ele diz o seguinte: você não conseguiu ler a situação, Marta. Você não entendeu que na sua vida você precisa estabelecer prioridade. Não tinha como você manter a casa totalmente arrumada e me ouvir ao mesmo tempo. Você perdeu. Você perdeu a oportunidade. E é por isso que você está estressada. É por isso que você está cansada. Porque chegou uma hora que ela trabalhando e num ativismo e vendo que a irmã dela estava recebendo a boa parte, estava ali tranquila, feliz, reclamou com Jesus, reclamou com Deus. O que será que Jesus diria para Martas como nós, quando reclamamos do nosso cansaço, da nossa falta de tempo? Será que nós estamos agindo como Marta ou agindo como Maria? Amigos, dentre as suas muitas preocupações, presta bem atenção, dentre as suas muitas preocupações, a principal dela deveria ser parar para ouvir a palavra, porque é por meio dela que Deus fala. Se você não fizer isso mais cedo ou mais tarde,
você vai estar como Marta: Senhor, o Senhor não se importa? Faça alguma coisa, faça um milagre. Depois de reclamar com Deus, você vai começar a reclamar com o pastor: pastor, você não se importa? Estou tão cansado, estou tão arrebentado. Depois você vai passar para o teu líder de célula. Depois não sei mais para quem que você vai reclamar. Entende? Que é um saco sem fundo? Que se você não corrigir na raiz, como Jesus sugeriu, não tem conserto. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, só que uma só é necessária. Tudo que você está fazendo é útil, Jesus quis dizer, mas uma só é necessária, é essencial. Uma é essencial. E você escolheu errado, Maria escolheu certo. Por isso a parte de Maria não vai ser tirada dela. Ninguém pode tirar o tempo que você tem com Deus, com a palavra. Ninguém pode. Então nós precisamos enxergar, irmãos, que para manter a casa em ordem, a nossa vida em ordem, é preciso sim a disposição de Marta, mas principalmente a inteligência de Maria. E entendermos que não há tempo para fazer todas as coisas no nosso dia. Nunca vai dar tempo. E existe uma prioridade essencial, que é parar para ouvirmos a Jesus por meio da sua palavra, escrita, revelada todos os dias, para que nós possamos encontrar descanso. Esse é o caminho antigo oferecido por Jesus. Isso, o caminho antigo também oferece ao mundo atual. Oferece calma em meio a uma sociedade inquieta, infartada na alma, agitada, que não consegue ficar um minuto sem o celular, sem acessar o celular. Jesus oferece isso. Terceiro ponto. Terceiro presente que o caminho antigo oferece a esse mundo pós-moderno. Está lá em João 14, 27. João 14, 27. Disse Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então o caminho antigo oferece paz em meio a uma sociedade angustiada e em guerra. Guerra entre os homens contra Deus e contra si mesmos. O homem, ele é um ser angustiado por natureza. Ele já nasce angustiado, ele nasce sem ar, procurando ar, necessitando de muitas coisas, dependendo de todos a todo momento, desde o seu nascimento. Ao longo da vida, nós vamos crescendo e vamos precisando de mais coisas ainda, dependendo de mais gente ainda. Tem pessoas que acham que não dependem, mas todos nós dependemos, isso é um fato. Todos nós dependemos um dos outros e passaremos a vida inteira dependendo um dos outros. Não tem como você ser independente nesse mundo. Sempre haverá uma necessidade, uma angústia dentro de nós que precisa ser saciada, suprida, atendida. Todos os dias. Todos os dias temos sede, todos os dias temos fome, temos necessidade de relacionamentos, necessidade do amor, necessidade da tranquilidade, da paz, necessidade de Deus, necessidades espirituais, físicas, mentais. Temos necessidades. O homem é um ser angustiado. Há uma angústia que nos leva a buscar o que nós precisamos. E o caminho antigo é o único capaz de saciar completamente essa nossa angústia.
Jesus disse que Ele daria uma paz, Ele deixava uma paz para nós diferente do que o mundo daria. Ou seja, existe uma paz que o mundo dá. Mas essa paz que o mundo oferece, ela é como se fosse água do mar para matar a sede. A água do mar é água, ela tem as propriedades da água, ela não deixa de ser água. Ela faz tudo que uma água faz, ela molha, ela é líquida. Mas se você tomar a água do mar para matar sua sede, vai causar o efeito contrário, você vai se desidratar. Essa é a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é no máximo um estado de espírito. A ausência de problemas, a ausência de guerras, a sua vida mais ou menos em harmonia, em ordem ali. Ou então você conseguiu atingir um nível de reflexão em que você consegue mentalmente enfrentar a sua vida. Estado de espírito. Você consegue ali não se importar muito com as coisas, ou você atingiu uma maturidade que você consegue enfrentar a maioria dos problemas. Paz que o mundo oferece. Só que Jesus oferece uma paz diferente. A paz que Jesus oferece aos seus discípulos não é um estado de espírito, é uma posição. Uma posição conquistada pela cruz. Romanos 5 diz: justificados, pois, temos paz com Deus. Portanto, paz para os discípulos, biblicamente falando, é a mesma coisa que sermos justificados. Justificados, pois, temos paz com Deus. Portanto, paz, a paz que Jesus oferece é uma posição de inocentes diante de Deus, uma posição de absolvição. Nós sabemos que a ira de Deus estava sobre nós e que todos estão condenados, todos estão destituídos da glória de Deus, como diz Jeremias. Não há um justo sequer. Mas Jesus nos deu essa paz. Pelas suas pisadas nós somos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz com Deus, ou seja, Deus nos posicionou como inocentes, temos paz com Ele, temos acesso a Ele. Então isso é paz. Quando Jesus nasce não é à toa. No primeiro Natal, em que os anjos comemoram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Melhor tradução. A quem Ele quer bem, não é ao mundo inteiro. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Porque aqueles a quem Deus quer bem, aquele a quem Deus justificou, tem paz com Ele. Então a paz ela vem de fora. Jesus não dá como o mundo dá. O mundo diz: procure a paz em seu interior, encontre em seu interior. Você não vai encontrar nada em seu interior a não ser confusão. A Bíblia não manda você confiar em si mesmo. Você não deve confiar em si mesmo. Você deve confiar em Deus, em algo fora, em algo que é absoluto, em algo confiável. Isso que a Bíblia ensina. Portanto, a paz que Jesus nos dá é por meio da sua cruz, por meio do seu sacrifício que nos alcança e nos coloca numa posição de inocentes, de acesso a Deus. E além disso, o contexto dessa passagem diz que Jesus não nos deixaria sozinhos nesse mundo. Ele diz logo em seguida que Ele iria ao Pai, mas Ele enviaria quem? Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Portanto, a paz oferecida por Jesus aos seus discípulos é uma posição conquistada pela cruz e também uma capacidade de suportar as aflições dessa vida de uma forma garantida pelo Espírito Santo. Então é uma posição e um meio pelo qual, uma capacitação que Deus nos dá para suportar. Porque Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. E alguém pode perguntar: como podemos ter paz em meio a essa pandemia? Em meio a tantas tragédias? A resposta é essa: que
que o fruto do Espírito é a paz. Nem sempre Deus nos dá a paz agitando o mar fora, acalmando o mar fora, melhor dizendo. Às vezes Ele nos dá a paz acalmando o mar de dentro, nos dando condições de enfrentar. Nem sempre Deus nos livra das circunstâncias, mas o Espírito habita em nós, e o fruto do Espírito é a paz. Então, por conta da paz que veio de fora, por conta da cruz e o Espírito Santo enviado, nós conseguimos tanto ter paz na posição com Deus, como conseguimos estar em paz também, viver essa paz nós com os outros, porque o Espírito Santo habita em nós. Paulo chegou a dizer, em Filipenses 4, 6 a 8, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. William James, o pai da psicologia norte-americana, disse o seguinte, que o que determina uma vida não estressante é a habilidade de escolher os seus próprios pensamentos. E ele estava certo. Estava certo porque Paulo já tinha dito isso muito tempo antes dele. Olha o que Paulo fala: em tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for excelente, se existe alguma coisa boa, vocês pensem nisso, ou seja, não pensem em coisas ruins. Não coloquem, não gastem energia com seus pensamentos para coisas que não importam. É assim que você vai ter paz. Ou seja, o discípulo de Jesus, porque tem o Espírito Santo nele, é capaz de escolher o próprio pensamento. Eu não estou dizendo, irmãos, que eventualmente você não possa, por conta de diminuir a ansiedade, tomar um remédio, que você não tenha que praticar exercício físico para isso, ou uma boa alimentação. Eu que o diga, né? Você tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, casar com uma nutricionista, como eu fiz. Às vezes eu abro a geladeira e um inferno verde à minha frente. E eu só consigo orar a Deus, livra dos meus inimigos, Senhor. Você pode fazer essas coisas. Elas são úteis e são necessárias. Nós não devemos negligenciar o corpo, a nossa saúde, em favor do espiritual. A Bíblia manda você conservar seu corpo, cuidar dele. Mas remédio algum resolve esses problemas do ser humano. Remédio algum. Nós sabemos, irmãos, que cada pensamento ruim que você tem, o seu corpo precisa trabalhar para metabolizar esse pensamento. Vocês sabiam? Que o corpo vai gastar uma energia imensa com os pensamentos ruins que você tem. Paulo está dizendo, pensem no que é excelente, para que vocês tenham paz. Vocês têm essa habilidade, essa capacitação do Espírito Santo. Pensem nas coisas boas, nas coisas do alto. Não no que é ruim, no que é bom. Então, a habilidade, irmãos, a habilidade de escolher os pensamentos. Paz que Jesus dá não é como o mundo dá. Ela mata a nossa sede. Porque ela vem com a justificação, com a sentença de absolvição que Deus dá. Uma vez aproximados de Deus, Ele nos dá o seu Espírito Santo, que nos dá habilidades de escolher um pensamento ao invés de outro. Nos dá habilidades de escolher o que é bom, de escolher o que edifica e escolher uma vida que nos traz paz, diferente, totalmente diferente da que o mundo oferece. 4. Quarto ponto, está lá em Lucas 12, 6.
Disse Jesus: não se vendem 2 pardais por um assarion. Assarion é uma moeda romana, é a menor das moedas romanas, tá? Então não se vendem 2 pardais por uma moeda, né? Ou 2 moedinhas, algumas traduções. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Então, o caminho antigo oferece valor, contentamento, satisfação a um mundo de preço, consumista e ansioso. Quando um indivíduo ou uma sociedade é firmada no consumo e não nos valores, é inevitável que coloque preço em todas as coisas e com isso se torne ansioso. Isso se explica muito facilmente, porque você precisa consumir cada vez mais para ter satisfação. E quanto mais você consome, mais você precisa adquirir, acumular para conseguir consumir. Precisa produzir mais. E nesse produzir mais, a roda da ansiedade vai girando. E o ciclo não tem fim. E muitas pessoas vivem nesse ciclo vicioso. Nesse círculo vicioso. Preciso produzir mais para consumir mais. Isso vai gerando ansiedade. E além disso, uma sociedade que é precificada, que é firmada no consumo, no preço, os valores tendem a ficar em segundo plano. Então, inclusive os relacionamentos têm preço, valem dinheiro, importa se trouxer vantagem. Existem pessoas que não fazem nada se isso não trouxer algum tipo de lucro para elas. Essa é a característica atual. Muitos questionam, inclusive, por exemplo, você vai estudar teologia e fazer algum curso, e as pessoas questionam, por que você quer fazer isso, se isso não vai te trazer nenhum tipo de lucro. Então, ou seja, as coisas não têm mais valor, elas têm preço. Passaram a ter preço, diferente. Mas, existe uma grande diferença entre preço e valor, inclusive biblicamente falando. Preço é quanto custa algo. Valor é o atributo em si mesmo daquilo. Então, por exemplo, boa parte das pessoas aqui tem filhos. Você tem um preço de quanto custa um filho. Você consegue colocar na ponta do lápis o quanto custa você criar um filho. Se você tiver uma menina, no caso, é uma fazenda de porteira fechada, que vai de condicionador, você não está escrito. Tem um preço, mas você não mede o valor do seu filho pelo preço que ele custa. Obviamente, porque ele tem valor em si mesmo. E Jesus usa essa inteligente analogia nesse caso. Porque veja bem que ele começa falando sobre preço. Ele pergunta retoricamente, veja bem, não se compra 2 pardais por um assarion, por 1 centavo no mercado? Preço. Não se compra no mercado por esse preço? E ele diz, mas nenhum dos pardais é esquecido por Deus, ou seja, eles têm valor para Deus, porque nenhum cai se Deus não permitir. E vocês valem muito mais que 2 pardais. Aqui ele não está mais falando de preço de mercado, ele está falando de valor para nós. Porque se Jesus quisesse dizer que nós somos caros no mercado, ele não faria a comparação conosco com os pardais, ele faria com o assarion, com o quanto custa. Então Jesus diria o seguinte: não se compra 2 pardais por um assarion? Vocês valem muito mais que 2 pardais. Vocês valem muitos assarions. Então fiquem tranquilos, vocês são caros. Eu cuido de vocês porque são caros, custou alto para mim. Vocês valem muito. É assim que Jesus fala? Ele nos liga aos pardais e não ao assarion. Ele nos liga à medida de valor e não à medida de preço. Porque nós somos comprados pelo mais alto preço, pelo cordeiro mais caro da história, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, o cristianismo, o caminho antigo, oferece uma estrutura de valor contra uma estrutura de preço atual. É diferente.
É pelo sacrifício do Filho que nós temos um valor que não pode ser medido. Nós não estamos à venda. Nós não estamos disponíveis no mercado para alguém levar de volta. Jesus nos comprou, nos resgatou. A palavra resgatou é de transação comercial. Ele nos resgatou pelo mais alto preço possível. E aí Jesus pergunta, portanto, pergunta não, afirma depois de dizer isso: uma vez que vocês têm um valor, uma vez que vocês não estão à venda, uma vez que eu os comprei com o meu sangue, não se preocupem nem andem ansiosos. Essa é a conclusão dele no versículo seguinte. Não há motivo para preocupação, não há motivo para ansiedade. Eu já os comprei. Vocês valem muito mais que os pardais que Deus protege. Se 2 pardais que não têm valor nenhum são protegidos por Deus, quanto mais vocês, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro mais precioso da história. Então, o cristianismo nos oferece valor em si mesmos, em nós mesmos. Nós não estamos à venda. Nossa relação com Deus não é de preço, é de valor. Portanto, aqueles que seguem a Jesus não precisam mais andar em ansiedade, nem em insatisfação, porque sabem do valor que tem em si mesmo para Deus. Então Jesus diz a nós hoje: não precisa andar ansioso, não precisa andar descontente, não precisa andar infeliz, porque existe o mais alto valor, que é a justiça de Cristo em nós. Nós que fomos alcançados por Jesus, aprendemos, como seus discípulos, a não andarmos conforme o preço das coisas, mas andarmos conforme a medida da justiça de Cristo. O valor da justiça de Cristo que está em nós e em nossos irmãos. Por isso nós somos insubstituíveis, os nossos irmãos são insubstituíveis. Porque não é uma questão de preço, é uma questão de valor, não é uma questão de número. É uma questão de valor em si mesmo. Jesus morreu por cada um de nós. Esse é o valor que temos. E finalizando, irmãos, o último ponto, Ministério de Música, se quiser, pode subir. Pode ficar em pé, se você quiser, se você puder. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O caminho antigo oferece descanso a um mundo amargo e vida eterna a um mundo de morte. Não é preciso muita investigação para saber que o mundo é um local amargo, difícil. O sofrimento é parte inevitável da vida. Não tem como viver sem ter algum tipo de sofrimento. E da mesma forma, a morte é um fato. Todos sabemos que ela é um fato. Não é uma questão se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então nós não somos onipotentes para evitar o sofrimento e nem eternos em nós mesmos para evitar a morte. Mas o caminho antigo oferece ao mundo pós-moderno a solução a essas impossibilidades humanas. A profecia de Jeremias, para andarmos no caminho antigo, procurarmos pelo caminho antigo para que encontremos descanso para a nossa alma, se encontra cumprimento completo em Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é esse caminho antigo de Jeremias, o descanso eterno. Jesus também disse: vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse também: aquele que crê em mim não morre, mas já passou da morte para a vida. Portanto, seus discípulos têm vida em um mundo de morte. Seus discípulos têm descanso em meio ao mundo amargo. Ou você caminha pela estrada do caos ou caminha pela estrada da paz. Não existe outro. Para quem está no caminho da paz, irmãos, você aqui hoje e que está me ouvindo, que já está no caminho da paz, que já foi justificado, que já creu, se arrependeu, tire as suas excessivas preocupações das costas. Pare um pouco e alivie essa carga, porque Jesus já te encontrou. Tire um pouco do peso
Porque Jesus disse que você não precisa andar ansioso, porque Ele carregou o nosso peso eternamente. Graças a Deus por isso. E você que não está na estrada da paz ainda, pergunte a si mesmo, se toda a ciência que você tem, conhecimento que você tem, se você consegue me explicar, se você tem certeza para onde você vai quando a morte se apresentar sem aviso para você. Se no silêncio do funeral que você já frequentou, existe explicação científica para o depois. Porque nós temos. Porque nós cremos num fato histórico, Jesus ressuscitou. O caminho antigo não é algo primitivo e ridículo. Nós cremos em um fato histórico, confirmado por muitas testemunhas, por documentos. Ele ressuscitou, Ele vive. E porque Ele vive, nós vivemos. O caminho antigo, no mundo pós-moderno, continua valendo, continua sendo a escada para o céu.